E não atrasar quem entrou no horário, né? Bom, eu acho que quem tinha para entrar, entrou. Quem não entrou, então vai entrar mais. Tá? Boa tarde para todos. Meu nome é Tatiana. Eu vou fazer o treinamento com vocês hoje da turma 8 sobre projetos e propostas, tá? Tentando relembrar alguns recadinhos aí. Todos os cursos que são feitos, tem que ser feita a inscrição antes, tá? Para receber o link, e aí depois que se inscrever, vocês registrem lá, confirmem a presença. Já temos um grupo no WhatsApp, quem ainda não fizer parte, depois pode deixar o número aí no chat com a Renatinha, que ela adiciona. Esse grupo, o intuito é tirar dúvidas, se vocês tiverem, sobre algum conteúdo do curso, ou que já foi dado, ou talvez do futuro, e, enfim, falar com vocês mais rápido, de uma forma mais direta, mais rápida, tá? Então, enquanto ainda tiver o curso, o grupo dura, depois a gente acaba desfazendo o grupo, que a intenção é mais de ajudar vocês e falar com vocês rápido, tá bom? Então, como que funciona o curso para quem ainda não conhece? Se vocês já conhecem, vocês já sabem. Enquanto eu vou dando o treinamento, eu não vejo o chat, porque eu estou vendo a tela igual a vocês, e por isso eu não vejo as perguntas. Então, durante o conteúdo, vocês vão deixando as perguntas, a Renatinha anota todas as dúvidas de vocês, e sempre no final do treinamento, ela me passa o arquivo com todas as perguntas. Eu respondo uma a uma, e se depois de responder essas perguntas gerarem outras dúvidas, eu faço a mesma coisa, a Renatinha anota as dúvidas, eu vou e repasso de novo as respostas, até vocês ficarem tranquilos com relação ao conteúdo, tá? Então, não se preocupem se tiver algum ponto em que não entenderam, deixem a pergunta que a Renatinha vai me passar no final, tá bom? Então, nesse momento, vocês vão deixar de me ver. E aí, eu vou passar aqui para a tela, tá? Do computador. Deixa eu compartilhar. Agora, vocês vão começar a ver a minha tela e aqui vocês já estão vendo a tela do Naves, tá bom? Bom, a ideia hoje é que vocês consigam fazer, na verdade, o cadastro das propostas, tá? Dessas propostas que sejam efetivadas, elas já virem o projeto dentro do sistema, né? A ideia, e que vocês têm que ficar bem claro, é que não precisa exatamente ter uma proposta para gerar um cadastro de um projeto, né? O processo mais habitual e o processo que deveria ser mais utilizado dentro do sistema deveria ser esse, né? Você monta uma proposta, o cliente avalia, e se ele dá um ok para você, tá? Você acaba tendo as propostas cadastradas, mesmo as não fechadas, mesmo aquelas que estão em negociação ainda, e você tem um registro dessas informações, você tem os dados com quem você falou, sobre qual cliente, etc. É claro que nem sempre eu sei que funciona assim, muitas vezes vocês fazem alguns estudos antes de efetivamente fechar um contrato com o cliente, e até mesmo antes de fechar uma proposta, eu sei que isso pode acontecer, então não tem problema, porque também é possível cadastrar um projeto sem a proposta, e depois disso a gente conseguir vincular, né, uma proposta a um projeto já existente. Vocês vão ver que isso é simples e não tem problema,
tá? O legal de ter o registro dentro do sistema é depois vocês saberem quantas propostas vocês fizeram para aquele cliente, né? Talvez revisões da mesma proposta, ou então quantas propostas vocês elaboram, de quantas realmente são fechadas e finalizadas e viram projetos e outras não. Isso gera alguns dados de consulta para vocês e armazena essas informações, tá? Eu abri aqui a tela de propostas, só para vocês olharem, né, que vê que está funcionando aqui. Tem um botão aqui, propostas, mas diretamente ela fica dentro do menu comercial, propostas. Aquela mesma tela que eu abri ali foi consulta de propostas. Eu não vou começar uma proposta agora, porque eu preciso configurar algumas informações com vocês. Lembrem que o Naves eu preciso, muitas vezes, deixar configurados algumas coisas para que um módulo ou para que uma parte do sistema funcione de acordo com aquilo que você precisa, tá? Então, eu vou explicar o que é necessário para continuar aqui o ponto da proposta, ou seja, começar a lançar propostas, e fechando ou não projeto que precisa para que eu consiga cadastrar esse projeto, tá bom? O primeiro conteúdo que eu acho legal mostrar é quando eu venho aqui no menu comercial. Esse menu comercial é a continuação daquele menu que nós vimos no treinamento passado. Quem assistiu, claro, né? Quem não assistiu pode assistir depois aí o treinamento, o link. O que acontece? Aqui eu tenho todas as configurações, desculpa, comercial, projeto, eu tenho todas as configurações para a parte de projetos. Inclusive, algumas opções que são importantes, como os tipos de projeto, que também são utilizados na proposta. Então, algumas configurações como tipos de projeto, status de projeto, estágio de contrato, são informações que eu cadastro no projeto. E os tipos de projeto, eles já são utilizados antes mesmo, na proposta, tá? Então, pré-cadastros que precisam ser feitos. O que vocês já aprenderam, o cadastro de cliente, ou seja, tem que existir o cliente aqui dentro do sistema, para conseguir lançar uma proposta para ele, mesmo que ele não seja um cliente que ainda não efetivamente fechou algum projeto com você. E eu preciso ter aqui, na verdade, os tipos de projetos que eu elaboro dentro do escritório. Então, esse cadastro aqui de projetos, tipos de projeto, ele serve para você colocar, eu vou vindo localizar para vocês já verem o que eu tenho cadastrado. Eles servem para vocês alimentarem o sistema com os tipos de projetos que vocês executam dentro do escritório. Como vocês podem reparar, eu já tenho alguns tipos aqui. Alguns tipos eu já fiz a importação do manual de escopo da ASBEA. Vocês podem ver que eu tenho aqui, esses daqui são manuais de escopo que eu pedi para fazer importação. Vocês também podem pedir para fazer isso. Podem entrar no manual da ASBEA, ver quais são os tipos e modelos que eles têm disponíveis, quais são as informações que têm, e entrar em contato com o nosso suporte e pedir para que eles façam a importação desse manual de escopo. Tá? Então, por exemplo, se eu abrir aqui um de arquitetura e urbanismo, eu dou 2 cliques, seleciono ele, eu peço para editar, porque nessa primeira aba eu estou vendo só as informações básicas, né, do tipo de projeto, o nome dele, uma sigla, como que eu controlo esse tipo de projeto? É por área, é por folha, né? Qual é a área a forma de controle, ou seja, de mensurar o tamanho desse projeto. Aqui, no caso, eu estou escolhendo área, né, e a medida que eu vou usar para isso é metro quadrado. Isso aqui é editável e vocês vão colocar aquilo que realmente for necessário. Eu já vi pessoas controlarem por folha, eu já vi controlar por metro cúbico, metro linear, dependendo do tipo de trabalho ou serviço que é executado dentro do escritório. Bom? Então, é possível importar esse manual de escopo ou criar o próprio de vocês com as fases. Então, lá no primeiro treinamento, eu ensinei como colocar umas fases padrões da empresa. Mas eu disse para vocês que era possível, sim, dizer tipos de projeto que vocês fazem, né? E desses tipos, eu pegar um, por exemplo, e criar de acordo com aquilo que eu quero. Então, por exemplo, se eu pego um aqui do manual de escopo da ASBEA, vou pegar aqui o arquitetura e urbanismo, eu vou editar, eu vou na guia estrutura, porque é aqui que ele vai me lançar todas as fases e tarefas que contemplam este tipo de projeto. Como é um manual bem completo, né, e muitas vezes não é necessário que se façam todas as etapas, ele está bem global, bem macro,
E aí, na hora de usar isso no cadastro do projeto, vocês escolhem se querem realmente fazer todas as fases, se realmente é necessário fazer todas as tarefas que contém dentro dessa fase. Então, qual é a estrutura que isso representa? Eu tenho o tipo de projeto, eu tenho a fase, ou as fases que contemplam esse tipo, e dentro de cada fase é possível descrever que tarefa é feita dentro daquela fase. Essas tarefas, elas ainda podem ser tarefas essenciais, ou seja, as tarefas que são essenciais têm que ser feitas obrigatoriamente, né, para a execução do projeto. Elas podem ser específicas, dependendo com o tipo de projeto ou alguma especificação feita, né, para o projeto. E ela pode ser opcional, ou seja, eu posso fazer ela ou não, dependendo do projeto que eu estou fazendo. É claro que isso é uma estrutura muito bem montada e equilibrada, que nós fizemos a parceria com a SBEA e importamos o manual de escopo para cá. Mas vocês podem, por exemplo, montar o de vocês, ou até olhar um modelo desse e tirar ideias, ou bases, ou fases, ou até uma forma mais básica de estrutura e montar o de vocês. Então, eu vou dar o ok aqui, por exemplo, e vou dar um localizar num que eu montei bem básico de exemplo, mas é mais para vocês entenderem. Eu peguei aqui um residencial. Vocês podem reparar que eu cadastrei um tipo residencial, isso aqui fui eu que criei. Coloquei tipo a sigla res, área, metro quadrado. E a estrutura do meu é mais simples, porém eu tenho, ó, a mesma estrutura, tá vendo? O tipo, a fase e dentro de cada fase, as tarefas que eu tenho que fazer dentro delas, entendeu? Eu utilizei, como vocês podem reparar aqui, ó, eu utilizei uma tarefa lá do manual de escopo do Arquitetura e Urbanismo e joguei aqui, porque isso vai ficar gravado dentro do sistema e vocês vão ver daqui a pouco que eu consigo utilizar essas informações e montar um para mim. E mesmo assim é possível editar. Ou eu mesmo venho aqui, crio o nome da tarefa, tá? Não tem que exatamente usar do manual de escopo. Então, eu vou ensinar vocês a montarem essa estrutura. Essa estrutura é a que vai para a proposta. É esta estrutura que vocês vão utilizar lá dentro. Eu não vou entrar em detalhe de tarefa nesse momento, porque a tarefa em si, ela não é uma coisa, digamos, obrigatória e necessária para que eu faça a proposta. Porém, ela deve ser uma coisa que deve ser criada e montada por vocês e depois vai ser simples de inserir nesse escopo. O que eu vou prezar neste momento? Que vocês criem um tipo de projeto e que vocês criem as fases. É o que é necessário nesse momento para começar a montar as propostas, tá? E começar a colocar elas em prática junto com o cadastro do projeto. As tarefas, elas são um complemento de acompanhamento de execução. Então, elas vão ajudar a realmente verificar se tudo o que é necessário está sendo feito, quem fez aquela tarefa, em quanto tempo, se foi dentro do prazo, dentro do cronograma. Mas ela não é necessariamente obrigatória, tá? Não nesse início que vocês estão implementando. Se vocês já têm o Navis há muito tempo, vocês já utilizam o sistema, e se por um acaso isso já está muito bem definido e não tem as tarefas, é claro que é possível que vocês venham aqui e criem um escopo só das tarefas, tá? Para isso, eu recomendo vocês criarem o template de tarefas e depois usar aqui, tá? Mas isso é um momento de uma outra aula que eu vou entrar nesse assunto. Hoje eu não vou entrar em templates de tarefas e em muito detalhe de tarefas, tá? Eu vou vir aqui e vou dar OK. Eu vou editar. Eu não vou mexer nesse residencial, não. Eu vou pegar por exemplo, aqui, projeto básico, que eu sempre fico mexendo e tiro, apago e faço coisas diferentes. Então, ó, eu tenho uma estrutura básica. Como que eu faço para colocar, por exemplo, aqui mais uma fase? Ou, por exemplo, continuar, ou criar, começar a criar fases. Eu sempre vou clicar em cima do tipo, com o botão normal para selecionar, depois eu vou clicar com o botão direito, e aí dentro da opção que abrir fase, eu vou dar a opção incluir. E aí ele vai deixar eu criar um código para essa fase, por exemplo, 05, né? E aí eu posso colocar aqui embaixo o nome dessa fase. Lembre-se de criar um escopo em que contemple a maioria dos projetos, que seja um escopo de um layout default para todos os projetos. Porque depois, lá na hora, no cadastro do projeto ou da proposta, eu posso eliminar fases ou criar fases a mais,
ou eu posso editar o nome delas. Então, esse escopo aqui, ele é editável no momento da proposta do projeto. Então, criem um básico que seja de fácil utilizar para todos os projetos e coisas específicas deixem para criar dentro da proposta do projeto, tá? Então, eu vou colocar aqui só uma fase chamada teste, só para vocês entenderem que eu consigo, né, colocar um nome, e eu digo qual é o percentual de participação desta fase. Isso daqui vai ser utilizado pela proposta. Se a minha forma de pagamento com o cliente for de uma maneira em que a cada entrega de etapas eu recebo um percentual do projeto, eu já posso deixar isso pré-definido em cada fase. Significa que eu posso usar esse, mas lá no momento também da proposta eu posso mudar, tá? Eu estou deixando um padrão, lembra? Uma parte mais básica. Eu não vou colocar percentual aqui, porque eu já criei um percentual para cada fase. Vocês podem ver que eu criei o anteprojeto e atribuído para esta fase está 20%. E o total atribuído já deu 100, então eu não quero mexer para não atrapalhar, mas se vocês olharem, ó, o projeto executivo tem 40, aprovação tem 20, acompanhamento de obra tem mais 20, e meu teste eu deixei zerado, tá? Isso não tem problema, eu posso ter quantas fases eu quiser, se alguma vai ter percentual ou não, isso é independente. É claro que ele pede para que vocês façam 100%, mas se não quiser utilizar esse recurso, ele também não obriga, ele só dá uma advertência no final dizendo que você não colocou percentual nas fases, tá? Quando você tenta gravar e salvar isso que você fez. E aí, para continuar colocando fases, é a mesma coisa. Depois, a próxima é botão direito, fase, e incluir de novo, e ele vai deixar você fazer mais fases. Dentro de cada fase, é possível, como eu disse, colocar tarefas. Eu não vou entrar em detalhe, porém, eu vou mostrar basicamente como entra, tá? Botão direito, botão normal em cima da fase para selecionar, né? Em que fase você quer. Depois, o botão direito, tarefa, incluir. A lógica é a mesma. A tela muda um pouco. A tarefa aqui você digita, né? Ou você vai ter um local que se chama template de tarefas, que é onde ele armazena todos os tipos de projeto com as suas devidas tarefas separadas, tá? E aí eu posso usar aquele manual de escopo, por exemplo, que eu puxei e importei para o Naves, ou eu posso criar as minhas, né, as minhas fases com as minhas tarefas e dizer como que eu quero elas. Eu tenho uma aqui, por exemplo, o anteprojeto, eu separei por fase. E aí eu tenho todas as fases do anteprojeto. Eu posso, por exemplo, separar por tipo ou por fases. Isso vai depender de como vocês vão criar, tá? Vocês vão aprender como cria isso. Eu só estou mostrando que existe um local para vocês armazenarem isso e depois só vir aqui buscar essa informação e colocar. E não ter que repetir isso a cada tipo de tarefa que vocês criarem, né? Porque senão vai repetir muitas vezes a mesma coisa. Imagina que em cada tipo de projeto vocês vão fazer isso, né? Eu digo a duração dessa tarefa, posso deixar agendado, né? Nos manuais de escopo, inclusive, dá para se incluir detalhes de sustentabilidade. Eu não vou entrar nesse mérito por enquanto. Existe o recurso de tarefa sucessora também. Mas a base é preencher a informação, dar OK, e ele vai gravar, deixa eu colocar aqui um dia, e ele vai gravar a tarefa dentro da fase que eu escolhi, tá? Lembrando que quando vocês estiverem fazendo, né, esse tipo de trabalho, façam primeiro fora, né, criem um escopo por fora e depois pensem em colocando aqui para ficar mais fácil a montagem, tá bom? Eu espero que aqui vocês tenham entendido, e aqui do lado, nessa janela, eu tenho como cadastrar uma profissão ou um profissional e um índice de produtividade. Para entrar neste papo aqui, eu vou dar um OK só para gravar o que eu fiz. Eu vou sair e eu vou voltar um pouquinho no cadastro com vocês e eu vou mostrar primeiro que existe aqui no utilitários, configurações, funções. Dentro do sistema eu digo quais são as funções dos usuários aqui dentro e eu digo também quanto custa o valor médio e o custo médio por hora desta função, tá? O que isso vai me agregar? Quando eu for montar uma proposta, eu não sei quem vai exatamente trabalhar naquele projeto. Eu posso planejar que vá trabalhar um arquiteto, 2 estagiários, né? E aí eu mensuro isso em horas e digo para o sistema. Porém, eu não sei que é a Maria, que é o João, que é o José. Então, eu vou por funções, que é uma coisa mais genérica, mas que eu consigo
fazer, na verdade, o planejamento. E aí é que eu tenho esse valor médio para ser utilizado. Um é utilizado em relatórios e o outro é utilizado para propostas. Vocês vão ver lá que ele vai puxar o valor que eu deixar aqui. Então, esse é o valor médio de hora desta função. Vocês podem ver que eu devo ter colocado aqui, ó, 1 para cada um. Tá vendo? E aí, eu vou utilizar justamente essa informação como valor de custo da minha proposta. Aquele índice de produtividade que eu falei para vocês, no que ele é baseado e calculado? Eu sempre que cadastrar uma proposta, vocês vão ver daqui a pouco lá no campo, que ele vai me pedir a metragem do projeto. Então, a metragem do projeto, ela vai representar o tamanho e a quantidade de horas, na verdade, é o tempo que você demorou para executar. Então, no final do projeto, quando o Naves tiver todas as horas apropriadas para ele e souber qual é a medida deste projeto, vocês vão começar a gerar índices de produtividade. Só para que vocês tenham uma ideia, não faz parte desse conteúdo hoje, mas eu vou mostrar um gráfico, por exemplo, que vai mostrar para vocês qual é o índice de produtividade que você trabalhou em algum projeto. Já que você teve, né? Não se atentem a caminhos e esses dados. Eu só estou mostrando que, através da minha área e da quantidade de horas que eu apropriei, ele deu um índice de produtividade, que é a divisão da metragem por hora. Esse índice, conforme eu for alimentando os projetos e for começando e terminando ele dentro do sistema apropriação completa, o sistema vai me dar esse índice de produtividade e eu posso utilizar ele na proposta. Mas, Tatiana, eu não tenho nenhum projeto apropriado, eu não tenho horas, quem mais dirá um gráfico de produtividade, né? Então, se você não tem, você vai dar por quantidade de horas. Mas lá naquele campo, ele deixa justamente você fazer assim, poxa, já que eu tenho aqui 3, 4 projetos do mesmo tipo, por exemplo, em que eu consigo obter um índice de produtividade, se esse projeto for um projeto bem feito, num tempo legal, usou uma quantidade de horas que eu realmente acho que são prudentes aquele tipo de projeto, eu posso pegar isso ou mais projetos como base de produtividade e agregar a cada função. Então, eu vou lá e agrego a produtividade de um índice de um coordenador, de um supervisor, de um arquiteto, de um estagiário, com relação àquele tipo de projeto que eu estou executando. Tá? Eu sei que esse papo é um pouco complicado agora no começo, porque alguns de vocês não conhecem o sistema, mas é importante entender que ele vai dar essa informação para vocês no futuro. Mas enquanto não tem, nós podemos utilizar a quantidade de horas, que também é uma forma de mensurar, tá? É que com a produtividade, ele já vai dizer a quantidade de horas que você vai gastar para fazer aquela metragem, né? Ele vai fazer a conta inversa para você. Eu vou mostrar isso tudo dentro da proposta, fiquem tranquilos, tá? Então, esse campo aqui, essa tela, na verdade, que eu vou voltar aqui, ó, nos tipos de projeto. Vou abrir aqui um tipo de projeto qualquer. Vou na estrutura. E vou mostrar para vocês que quando eu escolho uma fase, eu posso vir aqui com o botão direito e eu posso incluir aqui um tipo de profissional. Deixa eu buscar o arquiteto. Eu sei que tem valor. É o arquiteto, eu sei que tem valor. Ele vai mostrar lá na proposta. E eu colocar um índice aqui de produtividade 0,021, por exemplo, vamos supor que essa aqui é o Naves fez a média de vários projetos deste tipo, né? Porque cada tipo tem a sua complexidade, o seu tempo exato de trabalho, e metragem também influencia, e aí eu cadastro essa produtividade. Então, quando eu incluir um tipo de projeto, que seja esse, por exemplo, lá na minha proposta, eu vou dizer a metragem e, baseado no índice de produtividade, ele vai me dar quanto tempo eu vou demorar para gastar em horas e qual é o custo que isso vai ter para mim, já que eu cadastrei o custo médio de hora em cada função, tá? Vendo o cálculo fica mais fácil de eu mostrar. Falando assim fica um pouco difícil, mas eu estou mostrando para vocês que é possível já deixar essas informações cadastradas. Se você já utiliza o sistema e se já tem muitos projetos iniciados e finalizados, é possível obter essa informação. Se não, aguardem ter essa informação e utilizem a hora, não ainda o índice de produtividade. Eu vou continuar indo no menu utilitários, configurações, vou voltar na empresa principal, porque tem algumas configurações aqui que também influenciam na proposta. Quando eu venho em configurações gerais,
Opa, desculpa, templates. Quando eu venho em templates, eu mostrei, inclusive, essa aba na primeira aula, que foi as fases padrões da empresa, que é uma das formas de criar um modelo de fases, além dos tipos. E eu disse que para vocês que no próximo treinamento vocês iam ver sobre produtividade e sobre BDI. Eu deixei cadastrado aqui algumas produtividades padrões. O que eu disse? Ó, que um arquiteto, em média, tem uma produtividade X, né? Vamos supor que eu já utilizo Naves, eu já fiz uma média de vários tipos de projetos que eu realmente posso usar como base, não aquele que demorou ou deu problemas, gastou muita hora, porque esse fica ruim de você usar como modelo. E aí eu criei aqui índices de produtividade para cada função, tá? Que eu acredito que eu preciso. Essas configurações estão gravadas para que quando eu for usar lá, ele já use, tá? E eu posso fazer essa mesma coisa lá em cada tipo de projeto, que é o que eu mostrei agora. E o BDI, que são benefícios e despesas indiretas. O que eu coloco aqui dentro? Os percentuais, o qual eu quero que o Naves utilize para quando ele aplicar em cima do custo de produção. Então, veja bem, ele vai pegar o quanto vai dar de produção, né? Ah, só para executar vão ser tantas horas de arquiteto e vai custar X, tantas horas de estagiário vai custar Y. E aí ele vai pegar em cima do custo de produção e vai aplicar esses valores de percentual. Eu posso cadastrar aqui quantos BDIs eu quiser. Posso colocar um só como percentual, ou eu posso colocar vários, para que eu possa realmente diferenciar ou até trabalhar os números conforme a minha necessidade, tá? E eu cadastro esse BDI com um nome e digo um percentual para ele. Para cadastrar é simples, tá, gente? Só dá um incluir, dizer um código, dizer o nome e o percentual de BDI. Aplicar no custo, sim ou não, tá? Isso daqui é importante, porque, por exemplo, quando eu aplico no custo sim, ele vai simplesmente pegar tudo aquilo que calculou, né, tudo de custo, e vai aplicar em cima no valor. Quando eu coloco o não, ele não faz porcentagem sobre porcentagem. Então, existe uma diferença. Quando você pede o sim, ele aplica no custo total do projeto. Quando você pede o não, ele não pega os 13%, por exemplo, que eu já coloquei de um outro BDI, e utiliza aquele valor que ele também aplicou. Ele aplica só no custo. Ele não aplica no total, fazendo porcentagem sobre porcentagem. Eu vou mostrar essa diferença também na proposta, vou botar um sim e um não, e vocês vão ver a diferença de valor que isso vai dar e por que existe isso, tá? Principalmente para impostos, né? Que, na verdade, o imposto, querendo ou não, ele tem que ser aplicado em cima de tudo, né? Porque o imposto vai ser feito, não importa com que BDIs você trabalha, o imposto vai ser sobre o total do projeto que você vai cobrar daquele projeto, tá? Sobre o valor total que você vai cobrar daquele projeto. Então, eu deixei cadastrado, pode se deixar cadastrado ou não, tá? E dá para, além de cadastrar, eu lá mesmo conseguir colocar o que eu quero. Vou trocar essas informações. Eu vou dar OK, mostrei aonde eu faço essa configuração. Então, relembrando, eu vim no comercial projetos, disse os tipos de projeto que eu trabalho, e em cada um deles eu montei a minha estrutura de fases, né? Principalmente, que é o que eu preciso que vocês se atentem agora no início, tá? Projeto e fases. Disse que poderia colocar tarefas, não nesse primeiro momento. Posso colocar, já definir aqui para cada fase, profissionais e seus índices de produtividade, se assim eu tiver essa informação. Senão, não tem problema, eu posso usar a quantidade de horas. E configurei com vocês, mostrei a configuração, na verdade, das funções e que dá para colocar um valor médio de horas. E, por fim, eu informei para vocês que na empresa principal é possível deixar nos templates já produtividade padrões da empresa e os BDIs que vão ser utilizados para aplicar em cima do custo de produção. Tá? Essa é a fórmula de cálculo da proposta do sistema. E o que ela vai precisar para trabalhar. Eu vou abrir agora uma proposta. Eu cliquei no botão verdinho aqui, direto, propostas, ele já abre na tela de consulta de propostas. Então, aqui eu já vou ter algumas propostas que eu já fiz de exemplo e tudo mais, em alguns outros treinamentos ou de teste.
E também eu vou ter aqui os botões de manipulação e para incluir ou editar uma proposta, duplicar, enfim, para fazer a manipulação, tá? Eu vou explicar daqui a pouco algumas configurações de propostas, de impressão, mas isso vai ficar daqui a pouquinho. Eu vou começar uma com vocês do zero. Eu posso até pegar uma aqui que esteja aberta, só para vocês entenderem e começar, tá? Mas a ideia é que vocês, vou começar do zero, é incluir. Eu vou continuar com essa daqui, porque eu acho que essa daqui eu já alimentei algumas coisinhas. Então, eu pedi aqui, por exemplo, cliente empresa, eu vou mudar o cliente, tá? Vou colocar aqui construtora Melo. A responsável por essa proposta é a Tati, tá? Isso vai vir do cadastro dos usuários, tá bom? O número da minha proposta aqui, no momento, eu não pedi para o Naves criar um número automaticamente, porém isso é possível, tá? É possível que eu configure o Naves para ele criar números diretos, né? 1, 2, 3, 4, 5... Ah, Tatiana, mas eu não queria começar do 1, queria começar do 283, tá bom. 283, 284, 285 é um número fixo, incrementado de 1 a 1 a cada proposta que você cria. E esse mesmo número ele pode usar para o projeto, né? Ou uma sequência de números que você escolher e ele vai virar projeto, tá? O que vai acontecer? Esse número, essa configuração eu posso deixar com ou sem número de padrão. Então, eu deixei sem porque eu gosto de editar para dar exemplo para vocês. Mas acontece que é possível que eu venha aqui e peça para o Naves já incrementar um número, tá? Eu vou botar 1, 2, 3, 4 para não confundir com os que eu já tenho. Sigla, qualquer uma sigla dessa proposta que você queira. A data desta proposta e a validade que ela tem. Geralmente, né, você cria a proposta numa data X, né, vamos supor, eu vou até fazer retroativo, vou botar que a proposta foi criada dia 7 e a validade dela vai ser no dia 7 do 11, por exemplo. Tá? Eu estou dando um mês de validade. O Naves não vai fazer nenhum controle disso, isso é informativo para vocês, tá bom? O tipo de projeto aqui, ó, tá residencial, eu não consigo mais mexer porque é o que eu já tinha escolhido. Porém, aqui eu vou clicar e vou escolher. Acho que é por isso que é melhor até começar um novo, para vocês não ficarem com informação sem entender. Vou colocar a Tati, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Vou botar 2, 3, que é um número diferente. Vou colocar aqui que ela foi feita no dia 7, válida até 7 do 11. Bom, cheguei no mesmo ponto que eu estava na outra. E o tipo de projeto, ó, eu vou escolher aqueles que estão cadastrados lá nos tipos. Então, é por isso que ele já tem que existir com a sua estrutura de fases, com a sua estrutura de tarefas para ser utilizado, tá? E vocês viram que uma vez escolhido e salvo, não tem como alterar mais. Então, escolham com a certeza de que realmente é aquele, tá? Eu vou pegar um aqui, projeto básico, mas para vocês entenderem que eu sei que tem fases lá e quais são as fases. Um nome para esse projeto. Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui, já que é um projeto básico, eu da construtora Mela, eu posso colocar aqui, ó, conjunto, posso colocar assim, Office Work, vai. Porque é um prédio comercial, tá? Esse é o nome do projeto, Office Work. E aí, eu vou colocar uma metragem para esse projeto. Eu vou dizer que esse projeto ele tem uma metragem total, tá? Isso pode mudar depois no cadastro do projeto, viu, gente? Mas eu preciso de uma estimativa, pelo menos inicial aqui. Eu vou colocar aqui 8.000 metros quadrados. Pronto. Sei que é um exagero, mas vou deixar assim mesmo. E aqui o status em negociação. Isso aqui é muito importante que vocês entendam. Enquanto a proposta ainda está sendo elaborada e montada, então, por exemplo, eu ainda estou numa aba aqui que se chama dados básicos, eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu não posso botar lá nem fechada e não aprovada. Eu ainda estou em negociação, ou seja, eu ainda estou montando a minha proposta, ou ela pode ter mudanças conforme o tempo e eu for negociando com o cliente. Então, enquanto fica nesse status, significa que eu posso alterar a proposta a qualquer momento, em qualquer informação. Agora, quando eu fecho essa proposta, o Naves já quer transformar isso em projeto, e aí ele não deixa você editar mais a proposta. Ela fica toda cinza, bloqueada, ela fica no sistema registrada, mas você não altera mais.
Então, só escolham status fechada quando realmente tiver certeza de que ela vai virar um projeto. E não aprovada significa que você não fechou o projeto com o cliente, tá? É possível criar mais status, é possível configurá-los, porém, o status em negociação, ele tem esse poder de deixar ainda a proposta ainda em forma de edição, tá? Então, eu vou manter, por enquanto, esse status. Anexo. Eu posso vincular esta proposta a um determinado arquivo do meu computador ou da minha rede. Então, muitas vezes, eu tenho a minha proposta, aquela que eu mando para o cliente, eu já tenho o meu formato de texto pronto, meu padrão, com a folha colorida, com a fonte que eu quero, com o símbolo que eu quero. Ou eu tenho arquivos que contribuem, ou um arquivo que contribuiu para a montagem dessa proposta. Então, eu posso vir aqui na lupa. Esta lupa, ela abre o Explorer da sua máquina, então dá para você abrir qualquer coisa, dá para abrir arquivos do seu computador, dá para abrir os arquivos da sua rede, né, máquinas ou arquivos da sua rede, e aí você seleciona um arquivo, e esse arquivo, ele vira, por exemplo, um arquivo vinculado. E se eu quiser abrir este arquivo, é só eu clicar aqui no quadradinho do lado, e ele vai abrir o programa correspondente àquele arquivo, tá? Isso aqui é planilha de relatório, ele não vai abrir mesmo. Mas eu estou dando um exemplo, se você tem um programa, você abre, tá bom? Então, você vincula um documento, se você quiser, eu não vou deixar nenhum vinculado. Esses campos aqui, eles são campos novos, tá? Ele saiu agora em algumas versões anteriores. Ele serve para vocês criarem um padrão de texto de abertura, um padrão de texto, né, digamos assim, com observações, e de fechamento, ou seja, eu abro a minha proposta com texto, depois o Naves insere os dados que eu alimento aqui, e depois, no final, ele põe o texto de fechamento. Se você clicar aqui na interrogaçãozinha aqui, ó, ele vai falar, ó, utilize este campo para textos formatados em Word. Ou seja, dá para eu copiar um texto bonitinho do Word, do jeito que eu deixei formatado, copio e colo aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer, eu vou voltar para essa nossa proposta, tá? Eu só vou gravar. Ele vai dizer que a inclusão da proposta foi realizada e agora se encontra em modo de edição. Tudo bem, eu não vou usar ela agora por enquanto, eu vou deixar ela só aqui. Eu fiz só o básico dela, tá? Eu vou vir aqui em uma que eu tenho um texto escrito lá naquela parte, ó, eu vou abrir ela para vocês. Por mais que ela esteja fechada e que eu não estou fazendo, vejam que eu tenho um texto aqui, ó, teste de texto de abertura, tá vendo? E aí eu tenho aqui, eu copiei e colei um textinho, vocês podem ver que ele está respeitando a formatação, né? Aqui a formatação eu botei em negrito itálico, e aqui está normal. O tipo de fonte que eu escolhi, ó, texto de fechamento, eu copiei e colei, né? Essas palavras, mas para vocês entenderem que existe uma forma de colocar. Então, depois, quando eu for ensinar a impressão para vocês, eu vou mostrar que tem como pegar isso daqui e exibir lá na hora de imprimir, tá? O que eu vou fazer? Eu vou só sair daqui, vou voltar na nossa, e eu vou fazer só isso aqui, ó. Não vou inventar texto aqui, mas é para vocês entenderem que quando o que eu preenchi aqui vai aparecer lá. E vocês viram que eu coloquei um texto grande lá, que eu só botei de exemplo, mas lá eu coloquei um texto mesmo, como se fosse um texto grande que viria num documento meu de proposta. Isso vai servir para quando eu imprimir a proposta ter o texto que eu preciso, tá? Depois eu mostro como isso vai ficar. Eu vou gravar só para fundamento de que eu fiz a gravação da proposta. Eu vou continuar daqui a pouco alimentando ela, mas antes de eu entrar nessas outras abas, eu vou mostrar para vocês um recurso que nós temos dentro do sistema, que é esse botão aqui, ó. Calcular o projeto pela tabela Cal. Então, nós fizemos uma parceria, né, com o pessoal do Cal, e nós criamos uma fórmula de vocês calcularem, né, conforme as bases e cálculos de fórmulas que eles têm, de uma forma um pouquinho mais fácil. Eu vou dar algumas informações, vou dizer a definição aqui do que eu quero de complexidade sobre o projeto, eu vou explicar cada uma dessas etapas.
E aí é possível que eu tire a informação, né, desse cálculo da tabela cal por essa telinha, tá? Detalhe, isso aqui não vai para aquele cadastro daquela proposta que eu estou fazendo. Isso aqui é uma consulta, é uma referência de informação que vocês também podem consultar. Não é obrigatório consultar e nem vai levar isso para a proposta. É só uma forma de você tirar um cálculo também pela tabela cal, tá? E aí eu digo qual é o nome do projeto, eu vou colocar aqui, ó, projeto teste, só para ele ter um nome. Eu vou dizer que em estado que eu pretendo fazer, eu vou colocar aqui, vou botar Rio de Janeiro, vai puxar saco para minha terra. Vou botar agosto, essa tabela aqui, essa informação, ela vem direta do site, tá? Então, o último índice que foi cadastrado lá foi o de agosto de 2016. E a tipologia do meu projeto, e aqui vocês vão ter praticamente todas as tipologias que podem ser utilizadas em projetos, tá? Eu vou colocar, por exemplo, aqui, edifícios, apartamentos, residências, deixa eu ver, edifícios de escritórios administrativos, pronto. Que é mais ou menos o que eu estou fazendo ali na frente da minha proposta, tá? E aí, ele já dá o valor do CUB, de acordo com o local e o índice, né, que eu escolhi. Esse fator de adequação, ó, tudo que vocês tiverem, assim, dúvida do que seria e tudo, ele consegue vir aqui na interrogação e dizer, ó, este é o custo por metro quadrado de construção que irá ser utilizado para o metro, tá? Então, ele pega essa informação, esse cálculo, e vai utilizar lá nos cálculos que ele vai aplicar aqui de acordo com o índice de complexidade. Depois você escolhe que tipo de cálculo ele vai fazer. Ele vai fazer um cálculo de um serviço, de uma tipologia completa, de algum serviço específico que você faça. Então, eu faço projeto de estrutura metálica, luminotécnica, sonorização, interiores, reforma, instalação. Enfim, você pode especificar um serviço que você realmente está fazendo, tá? Ou você pode colocar execução de obras por administração, ou seja, estou fazendo a administração desta obra, tá? Aí você escolhe qual tipo de cálculo você quer. Eu vou colocar aqui um completo, tá? Vou ser mais genérica possível. E aí eu vou descrever um pouquinho sobre o meu projeto. Primeiro eu tenho que dizer sobre as áreas do meu projeto. Então, eu posso ter várias áreas, né? Eu tenho que dizer, por exemplo, eu posso colocar aqui pavimento, área útil em metros quadrados, eu vou colocar aqui, sei lá, 500, 6.000 metros, vai. Ela é descoberta não, se ela se repete, sim, ela se repete 10 vezes, tá? E aí ele chega num valor aqui desta área. E aí eu vou acrescentando, ó, o que é a descrição? Ó, cobertura, pavimento, térreo, subsolo. Então, eu vou adicionar mais um. Vou colocar aqui subsolo. Vou colocar aqui que é 3.000. Vou botar que é 2.000, vou botar menor. E vou dizer que ela é descoberta não e repetições não, tá? E assim eu vou colocando todos os pavimentos e a informação que eu preciso elaborar. E aí ele já está dando aqui o custo total de construção. Eu posso eliminar aqui alguma coisa ou alterar se eu precisar, tá bom? Descendo, eu vou definir alguns índices de complexidade, e é aqui que ele começa a ser um pouco mais elaborado, porque ele explica para você, ó, parte do projeto. O que eu quero dizer com parte do projeto? Se eu vou no I, ele diz, ó, o maior tamanho da obra não gera necessariamente maior empenho que as obras de pequenas dimensões. Grandes dimensões de galpões podem gerar baixo volume de empenho no projeto, ou seja, eu trabalho menos, né, mesmo que seja uma área grande, porque ele não vai precisar de tanto cálculo, de tanto trabalho em si específico para criar aquele projeto. Então, você vai dizer, por exemplo, parte do projeto, a complexidade é baixa, média ou alta? E se tiver dúvida, o que quer dizer o baixo? Empenho menor que o esperado para o tamanho, empenho adequado, empenho maior. E assim, eu vou escolhendo, através desses índices de complexidade, para cada indicador que eu tenho aqui para fazer o cálculo. Tá? E todas essas informações, ele tem a explicação para que você não tenha dúvida, né, em que exatamente você está classificando, como média, como baixa. Eu vou colocar aqui médio. Pessoal, eu não estou usando nenhum critério, tá? Eu só estou fazendo médio, médio, médio,
para que ele me dê um valor X, tá? E aí, através desse nível de complexidade aqui, ele usa para fazer o cálculo. Quando ele gera o cálculo, ele mostra para você lá o nome do projeto, que tipologia você está fazendo, né, categoria, área construída, área do projeto, o valor do CUB que eu usei como base, esse fator de adequação que ele usa, a base de honorários, ou seja, ele está pegando todos os valores e os índices que você deu lá embaixo, tá? Mais os pavimentos e o que ele precisa, de cálculo completo, e o preço de venda desta obra, né? O preço de venda que seria. É claro que... Opa, eu não vou enviar isso aqui agora. É claro que eu tenho aqui as outras informações que eu descrevi, dos pavimentos, né? Eu coloquei aqui a parte do indicador, do que eu utilizei, ó. Aí ele deu total, média aritmética de todos os ICs parciais. Os ICs são os índices que ele está usando para fazer o cálculo, tá? Índice de complexidade. E aqui ele vai colocar para vocês todos os tipos de índices que vocês poderiam ter escolhido, ó. Todos baixos, todos médios ou todos altos. E o verdinho foi o que eu calculei, foi o que eu cheguei. Só para você ter uma base, uma média de como seria se você escolhesse todos baixos, todos médios, todos altos, ou aquilo que você escolheu, tá? E aí, quando eu faço isso daqui, ele guarda, né? Eu posso, por exemplo, imprimir isso aqui, eu posso reiniciar, fazer um novo, se eu quiser, ou simplesmente eu fecho, né? Esse avaliar aqui, ó, eu posso abrir aqui e falar assim, ó, o resultado não foi satisfatório porque eu não concordo com esse comentário sobre essa informação, sobre esse valor, tal. Vocês podem fazer um aprimoramento do próprio software que a gente criou, né? E aí, cada vez, é claro, a gente consegue melhorar as informações para vocês trabalharem, tá bom? Eu não vou aproveitar nada dessa informação, eu vou fechar no X. E aí ele vai voltar para a tela que eu estava. Então, eu acessei aquela tela aqui, pelo cálculo da tabela clara. É claro que vocês vão ter que estar na internet para que isso funcione, porque ele acessa um site, né? Inclusive, isso para usuários do Sistema Naves é gratuito, né? Se eu não me engano, quem não tem o Sistema Naves pode acessar essa mesma página, mas tem que fazer um cadastrinho lá no site do Tecto, enfim, depois eu posso pegar com mais detalhes para vocês. Mas, como vocês têm o sistema, é só utilizar o botão, tá bom? Continuando, né, tirando a parte essa informação que eu dei do CAL, eu vou continuar no meu projetinho aqui. Eu coloquei só as informações básicas. Agora eu vou para a memória de cálculo. A memória de cálculo, ela persiste em eu calcular o quanto vai ser de produção do meu projeto. Então, além da produção, claro, né, que eu vou chegar aqui no custo de produção, eu vou ter como inserir um serviço terceirizado, eu vou ter como indicar os meus BDIs ou alterar aqueles que eu já deixei como padrão. Mas, primeiro de tudo, eu escolho o escopo, ou seja, o que eu vou executar para este cliente deste projeto. Então, eu tenho aqui exatamente a lista daquelas fases do tipo de projeto que eu criei, ó. Lembram da fase teste? Ela está aqui, ó. Tatiana, e se eu não quiser esta fase? Eu não marco ela, ó. Eu vou marcar essa fase, mas eu não quero as tarefas. Eu desmarco, tá vendo? Aí eu quero essa fase, eu quero essa fase, eu quero a fase, mas eu não quero essa, então eu não marco. Eu posso mudar o nome dela? Pode, botão direito, fase editar. Eu venho aqui e coloco aqui, teste 2. Aí você fala assim, mas Tatiana, vai mudar lá o meu escopo? Não. Você está mudando para esta proposta. Lá o meu escopo do tipo de projeto básico, continua sendo só a fase teste, né? E se eu eliminar, botão direito, fase excluir, tem problema? Não, não tem problema. Você vai tirar a fase só daqui, não vai tirar de lá, tá? Então, eu posso manter aqui somente aquilo que eu vou executar. Se eu quiser criar alguma fase a mais, se for necessário, eu crio. Enfim, eu faço a modelagem que eu quiser no meu escopo. Mas eu crio todas as fases ou tudo aquilo que eu preciso para continuar o meu processo de custo. Então, depois de definir o escopo, eu vou para custos de produção. Estes custos de produção, eles podem ser baseados no total do projeto, ou eu posso fazer o cálculo a cada fase, se eu quiser, né? Fica mais detalhado e até mais preciso, porque
Você sabe que em algumas fases talvez é mais complexa que a outra, então a produtividade é maior, é menor do que em uma outra, ou a quantidade, o empenho de horas em si é maior do que na outra, tá? Mas eu posso estipular esse cálculo por projeto ou por fase. O que eu quero dizer com isso? Vocês podem ver que aqui ele está repetindo aquela informação que eu tinha, tá vendo, ó? Atribuído para esta fase 20 de 100, ó, atribuído 40 para 100, então ele está pegando aquela informação do escopo, tá? E aqui do lado eu vou colocar a informação de quantidade de horas ou índice de produtividade que eu quero trabalhar. Se eu quisesse fazer isso só para projeto, eu clicava no nome do tipo de projeto e incluiria aqui. E aí eu escolheria, por exemplo, um profissional, por exemplo, arquiteto. Vocês repararam que veio aqui o valor que eu tinha cadastrado lá no cadastro de função? Eu posso mudar aqui se eu quiser na hora? Posso, tá? Posso editar, ó. Mas nesse caso eu não vou. E como que eu vou usar a minha base de cálculo? Eu posso usar por índice de produtividade ou por horas. Lembrando, se eu sou um usuário que já tem um Navis há um certo tempo e que eu já consigo escolher 3 tipos, por exemplo, de projetos básicos que foram bem executados ou que tiveram uma normalidade de execução e tamanho parecido, né, porque isso também vai influenciar, eu posso pegar os índices de média de produtividade que eu tive de arquitetos e aplicar aqui. Se eu ainda não tenho essa informação para o Navis me fornecer, eu utilizo horas. Então, quantas horas eu acredito que o arquiteto vai precisar para fazer o projeto básico todo, né? Porque eu estou incluindo produtividade aqui, ó, no projeto básico. E aí eu vou dizer, acho que vai precisar de 150 horas. E aí eu dou um ok. E aí ele vai fazer o seguinte cálculo, olha, se você vai usar 150 horas, significa que ele tem que trabalhar no ritmo de 0,18750 de índice de produtividade, né? Para criar o quê? Aquela metragem lá atrás que você disse, né? Porque ele está usando isso aqui como memória, como informação de cálculo. E aí, ele está dando o custo, que é da hora, vezes a quantidade que tinha. Então, só de custo de arquiteto, você vai ter 6 mil, tá? De acordo com a informação que eu dei, né? Agora, Tatiana, se eu não quiser, por exemplo, fazer assim, né? Ficar incluindo aqui tudo por total de projeto, eu posso fazer por fase? Pode. Vai ser a mesma coisa, ó. Eu vou pegar o desenhista, vou botar desenhista aqui 10, tá? Quantidade de horas de desenhista, vou colocar 200 horas de desenhista. E aí ele tá estipulando, ó, 6 mil, 2 mil, e tá somando, ó, o total, tá? Eu posso simplesmente fazer assim, ó, eu vou excluir esses dois. E eu vou fazer por fase. Por que é legal fazer por fase? Porque eu sou mais específica, até com relação a índice de produtividade, porque produtividade pelo Navis também vai dar para saber por fase, tá? Não só por projeto, mas por fase também. Existem fases em que a produtividade oscila justamente porque requer mais trabalho ou não, né? E aí, eu de novo escolho o profissional, escolho aqui a quantidade de horas e eu vou dizer que eu vou trabalhar com uma quantidade de horas no anteprojeto. Eu vou dizer que ele vai gastar 25. Eu vou dar o quê? E aí, no anteprojeto, ó, vocês podem ver que o projeto básico não tem nada, anteprojeto tem valor, e no projeto executivo, por enquanto, não tem nada. Tá vendo? Eu estou fazendo para esta fase. Sem contar que, como eu já estou separando aqui a quantidade de horas que eu pretendo utilizar, quando isso for carregado por projeto, ele já vai saber quantas horas vão ser planejadas para cada fase. Então, eu já estou criando aqui, teoricamente, o meu planejamento do projeto, né? Então, se isso aqui realmente virar um cadastro de projeto, ele já vai separar as horas, inclusive, por fase, que eu acho muito interessante, que já ajuda no planejamento do projeto. Eu vou colocar aqui mais um, eu vou colocar o estagiário, a quantidade de horas do estagiário. Como estagiário sempre trabalha muito, né? Porque é o dever do estagiário sempre trabalhar muito. Vamos colocar aqui que o estagiário vai trabalhar 50 horas, tá? E aí eu vou começar a definir os meus índices. No projeto executivo, eu já vou incluir, por exemplo, um coordenador, e eu já vou incluir para esse coordenador pelo menos umas 15 horas.
ele poder analisar o meu projeto. E aí, eu vou incluir, claro, o arquiteto, né? Só que eu acho que vão trabalhar uns 2 arquitetos, então, se iam trabalhar, por exemplo, 50 horas cada um, eu vou botar 100, que aí eu já estou colocando as 2 quantidades de arquiteto. E aí, eu vou colocar também o desenhista. Vou dizer que o desenhista aqui é 7. E vou dizer que o desenhista vai trabalhar 150 horas. Pronto. E aí, eu vou montando, ó. Eu fiz do anteprojeto, projeto executivo. Vou colocar aqui a aprovação da prefeitura. Quem vai trabalhar vai ser só o coordenador, que ele que vai cuidar disso. Então, eu vou botar aqui para ele 25 horas. Tá? E o acompanhamento de obra vai ser feito pelos arquitetos. Então, eu vou colocar aqui o coordenador com 5 horinhas. E o arquiteto... Gente, eu estou fazendo muito ligeiro assim, eu espero que não. Mas é só que eu quero montar um valor logo para vocês poderem observar, tá? E uma quantidade de horas aqui de 35 horas para acompanhar a aula. Ok, tá? Cheguei aos meus valores. Então, eu não fui por projeto, fui fase a fase. Cada fase vai ter o seu valor. Você pode ver que ele soma aqui no cantinho, ó. Projeto executivo, prefeitura, acompanhamento de obra, enfim. Então, eu tenho aqui como manipular essas índices de produtividade. E lembrando que, se eu tivesse lá no cadastro do tipo de projeto, né, lá naquele cantinho, ter colocado o profissional e o índice de produtividade, eu não teria que colocar nada disso. Porque como ele já sabia o índice de produtividade, qual é a conta que ele vai fazer inversa? Ele vai transformar isso em quantidade de horas que eu preciso para executar aquela metragem que eu disse lá atrás, e aí ele vai calcular sozinho o custo, o valor total. Então, se eu passo a já deixar configurado no template qual é o meu índice de produtividade para cada fase de cada tipo de projeto, quando chega aqui eu não fico tendo que incluir nada. Ele já tem lá, né? Então, pelo menos o básico, o necessário, ele já tem, e ele vai usar o quê? O meu índice de produtividade, ou seja, o quanto eu produzo por hora, para chegar nesse valor de quantidade de horas, ou seja, ele vai me dizer quantas horas eu vou gastar para fazer aquela metragem e, consequentemente, também o custo que isso vai ter. Então, você ter um índice de produtividade torna ainda fazer essa proposta muito mais fácil. Porque ou eu preciso só ajustar alguma coisa na produtividade, ou eu só tenho que adicionar ou tirar alguma função, enfim. Mas, de resto, ele vai calcular sozinho de acordo com o índice de produtividade que os meus arquitetos, que os meus estagiários, que os meus coordenadores conseguem trabalhar naquela fase daquele tipo de projeto, tá? É bem específico, mas é para ajudar vocês a montarem o cálculo da proposta. Então, se eu for olhar aqui, ó, o total dos meus serviços, ó, só de produção, eu tenho 9.975, tá? Que é o valor só para produzir de mão de obra. E aí eu tenho aqui serviços terceirizados. Eu posso incluir aqui um serviço terceirizado, né? Que eu sei que eu vou precisar para este projeto, ou posso prever, tá? Para incluir o serviço terceirizado, é só dar o incluir. É claro que eu já vou ter que ter o fornecedor aqui dentro. Vamos supor que eu vou escolher aqui a gabinete. E ela vai fazer um serviço terceirizado de R$ 1.500, por exemplo, que vai ser pago pelo cliente ou pelo escritório, isso você define, e você dá OK. E aí ele vai somar, tá? Esses 1.500. Lembre-se, isso aqui vai aparecer no total da proposta. Então, se isso não é para ser declarado ou, né, for contado já aqui dentro com o escopo e custo de produção, né, ou até mesmo dentro de um BDI, você não precisa especificar o terceirizado, tá? Benefícios e despesas indiretas. Detalhe, desculpa, eu não falei, pode colocar quantos tiver necessidade aqui, tá? Não tem limite. Benefícios e despesas indiretas. Então, vocês chegaram, eu coloquei aqui, ó, o percentual de lucro, de imposto, de despesas indiretas, que eu acredito que cada projeto tem que contribuir com um X de despesas indiretas do escritório, e uma premiação que eu pago para os meus colaboradores de acordo com a execução, né, do meu projeto, se eles seguem todos os prazos, enfim. É uma premiação que eu tiro também com base no valor aqui do projeto.
Então, ele chegou num cálculo. Vocês podem ver que a minha configuração, eu vou editar aqui o imposto, ó. Quando eu disse que era aplicar sim e 16%, ele chegou no valor de 1.836. Eu vou editar, eu vou botar aplicar no custo e não. E vou dar OK. Vocês viram que o valor aumentou? Por que ele aumentou? Porque o imposto aqui, ele não está sendo calculado só em cima do custo de produção. Ele está sendo calculado em cima de todos os percentuais em cima do projeto também. Então, ele está considerando este valor para chegar no imposto. Então, o que geralmente se recomenda utilizar dentro do sistema? Que você coloca o imposto com ele. Porque o imposto, ele vai ter que ser cobrado do total do projeto que você for cobrar. E o total do projeto é a soma da produção, é a soma do terceirizado e é a soma dos BDIs. Né? Então, o imposto, ele não tem essa, ele vai ter que ser calculado sobre o total. E os outros podem ser calculados em cima do custo de produção, né? Já que não precisa sofrer influência ou não tem que ter influência dos outros BDIs sobre eles, tá? Então, geralmente, o imposto eu coloco não, né? Eu ponho um S lá no meu, no meu template propositalmente para que vocês vejam o que acontece. E aqui eu consigo explicar para vocês o porquê que ele muda aplicar sobre o custo sim ou não. Então, o S é só sobre o custo, né? E o não é pelo total da proposta. Então, não é só o custo, é pelo total, tá bom? Faz uma grande diferença essa informação, tá? E detalhe, a cada tapazinha dessa que eu criei, ele foi criando valores e foi chegando a conclusões. Lembrando que é possível vir aqui editar o meu percentual, vamos supor que eu quero 35% de lucro neste projeto. Não mudei o meu template continua 30%, o meu template continua um S aqui no imposto. Estou mudando só para este projeto, né? Para esta proposta, desculpa. E aí, ele tem essa aba resultados, onde ele soma tudo aquilo que eu fiz. Então, eu fiz os serviços, eu coloquei os terceirizados, eu calculei o BDI, e o total do meu imposto do meu projeto está sendo esse, R$ 20.900,89. De um modo mais macro, ele está querendo te dizer assim, ó, o total de horas que deu para execução foram 405 horas. Né, 405 horas. E o custo médio dessas horas, ou seja, dividindo os 20 mil pelos 405 horas, vai dar R$ 51,61 por hora de execução de projeto, tá? É um cálculo mais geral, mas é só para vocês terem uma ideia do quanto está saindo o custo médio das horas para este projeto, né? E aqui eu tenho um truquezinho muito legal de mostrar para vocês, que é esse cadeadinho aqui, ó. Esse aqui foi o cálculo todo que o Naves fez, certo? Vamos supor que você esteja lá em negociação com o cliente, e aí ele fala assim, pô, faz aí para mim 20 mil e eu fecho, entendeu, com você. Ou então, você coloca assim, não, eu vou colocar o valor a 2 mil, tá? Para cobrar do cliente esse projeto. E aí eu venho aqui, é a única forma de você mexer no total, a não ser que você mexa nos seus índices e nos seus cálculos, tá? Ele destrava a proposta, não é mais possível utilizar a memória de cálculo, porém ele não perde aquilo que eu fiz, tá? Você quer destravar? Sim. E aí ele deixa eu vir aqui, por exemplo, colocar o valor total de 22 mil. E até posso mexer nas horas, vou colocar aqui que vão ser 400 horas. Pronto. E aí o total da minha proposta fica com isso, esse é o total de horas, mas não existe mais a aba aqui, ó. Eu posso até salvar assim, ó, vou gravar para vocês verem. Eu gravo, a proposta foi alterada, eu vou sair, saio da tela de proposta, volto para a tela de proposta, abro ela de novo, cadê? Estrutura mesmo. Aqui. E aí eu vou de novo na aba resultados, e aí de novo resolvo travar a minha proposta, ou seja, Naves, volta a utilizar os cálculos que eu fiz. Eu dou 2 cliques, ele trava de novo, ele vai dizer que agora o total vai ser definido e substituído pela memória. Tudo bem? Sim. Ele volta com todos os valores que eu tinha, né? Inclusive lá, ó, o cálculo terceirizado, o cálculo do PDI, tal.
Então, ele volta com aquilo que eu tinha calculado antes. E a aba memória de cálculo também volta, com todas aquelas opções que nós mexemos. No final de tudo, já que eu defini que é esse o valor que eu quero cobrar do meu cliente, eu tenho uma agenda de recebimento. Isso aqui é importante e também influencia no cadastro do projeto. É a primeira forma, ou pelo menos a pré-combinada, de como esse cliente vai pagar este projeto para mim, né? Se eu faço entrega por etapas, se eu faço entrega por parcelas, se eu recebo por entrega de etapas, se eu recebo por parcelas, se eu recebo por uma entrada e depois divido o resto das parcelas, isso vai ser a sua forma de combinar com o cliente. Mas eu tenho que descrevê-las aqui. Para te ajudar, o Naves tem os botões aqui para você, incluindo parcela 1, sei lá, entrada de valor X, ou eu posso simplesmente usar 2 recursos que ele tem, que é gerar parcelas automáticas, que são parcelas de, sei lá, né, mensais, sei lá, de 30 em 30, 60 em 60, não sei qual é o combinado com o seu cliente, e de fases, ou seja, eu posso pegar aqueles valores que eu especifiquei de percentual para cada fase e mandar o Naves pegar esse total e distribuir para elas. Eu vou mostrar um de cada uma. Vou fazer o mais simples. Clico no automático. Ele fala que se eu quero realmente gerar parcelas, eu digo que eu quero 4 parcelas, ele vai dividir isso no valor total e vai parcelar tudo igual. Né? Ah, Tatiana, mas eu posso mexer nisso? Pode. O total tem que bater com o total da proposta, mas às vezes você quer colocar aqui que o cara vai pagar 6 mil no início, depois você vai redividir os valores aqui, fica a critério seu. Você pode editar o quanto você quiser. Se quiser adicionar mais texto aqui, tá? É possível. Agora, vou fazer a outra forma. Eu clico em fases. Aí ele vai substituir isso daqui que já tem e vai colocar as parcelas pelas fases. Quando eu digo aqui sim, como que ele sabe esses valores? Porque eu já dei o percentual lá na frente, né? Inclusive aqui, olha, na memória de cálculo, lembre-se que dá para vir e alterar qualquer coisa que vocês queiram, inclusive o percentual, tá? Então, nesse momento, para este projeto, essa é a forma, por exemplo, que eu quero definir de pagamento, por entrega, tá? E aí eu vou gravar de novo. A proposta foi alterada com sucesso. Eu vou sair, porque agora eu não quero mais mostrar, por enquanto, lá dentro, o processo de finalizar. Porque daqui por diante, o que eu vou fazer com essa proposta? Ou eu vou mantê-la assim, ou vou alterar qualquer coisa no escopo, ou nos valores, ou na negociação, conforme eu for conversando com o meu cliente, né? Mas, a princípio, eu também tenho como extrair essa informação do sistema. Então, eu vou mostrar para vocês como extrair esses dados que eu coloquei. A melhor função é ter esse dado aqui dentro, gravado, tá? Agora, como que eu vou utilizar ele? Eu posso imprimir um relatório de propostas, por exemplo, para tirar uma lista das propostas que eu tenho. Eu posso imprimir a proposta em si, no formato que o Naves faz, que é bem simples, e imprimir o escopo do projeto, que já significa que se eu tenho aquele escopo completo da Asbeia, que tem, por exemplo, também, ou meu, que eu montei, com informações de detalhamento sobre cada tarefa, com detalhamento de cada fase. Quando eu uso o escopo bem alimentado e bem completo, eu consigo imprimir, por exemplo, só o escopo desse projeto. Então, quando eu utilizo o botão imprimir proposta, por exemplo, eu vou pegar de uma outra, tá? Só para vocês entenderem. Bom, vocês verem que é igual, daqui a pouco abre a minha. Então, ele abre aqui a proposta técnica. Aqui, é claro, vai vir o logo de vocês, né? O meu eu não mudei. Para quem que é essa proposta, as informações básicas, o que eu fiz aqui de descrição de serviços, o que eu fiz, né, de informação de terceirizados. Aqui eu não configurei nada, eu coloquei só para que os serviços, os terceirizados e os BDIs somassem tudo. Detalhe, tá? Vou voltar aqui numa informação. Eu tinha uma opção que era embutir BDI sim ou não. Se eu disser que sim e imprimir, ele sempre vai imprimir a proposta com o que deu de BDI somado aos serviços. Foi o que deu igual aquela hora. Se eu peço imprimir a proposta e embutir o BDI igual a não, ele vai mostrar para mim justamente tudo detalhado.
inclusive os PDIs, tá? Essa informação, Tatiana, eu posso usar ela para quê? Você pode imprimir, anexar em alguma pasta o arquivo do sistema que você tenha, né, para o projeto. Você pode gerar isso num Word e trabalhar em cima desse texto, colocar coisas, ou tirar, ou formatar. Ele gera esse arquivo em Word, se você quiser, né? E aí ele salva em formato de arquivo e você pode trabalhar com esse arquivo. Deixa eu ver se ele está aqui na área de trabalho, para mostrar para vocês. Está aqui, ó, já gerou. Tá vendo? São os dados, só que são dados que eu posso vir aqui, eliminar e fazer alguma informação, ou acrescentar, ou mexer no que o Naves fez como base, tá? Imprimir o escopo, eu acho que eu não vou ter um aqui que seja interessante. Deixa eu ver se tem alguma com escopo. Eu acho que eu não vou ter nenhum com escopo. Não. Que interessante. Eu não vou ter, falha minha, mas eu acho que aqui eu tinha, eu apaguei, porque eu tinha um. Ele vai mostrar a proposta técnica, e todo aquele escopo, com todas as fases, e os serviços descritos, igual o manual de escopo, ele vai fazer toda a impressão aqui, e vai mostrar para vocês, tá? Então, eu posso imprimir esta parte aqui, imprimir esta proposta, ou salvar em Word, e posso também acrescentar junto da minha proposta o escopo total, com tudo que eu preciso fazer ou executar para esse cliente, que eu estou me propondo na execução desse projeto, tá? Eu ainda tenho uma opção aqui, que eu vou só mostrar com a minha. Eu vou embutir o BDI, sim, só para vocês verem que foram os dados que a gente alimentou, tá? Ó, projeto básico, 8.000 metros, quanto que deu cada um, quanto que deu o valor do imposto, tal. Ah, detalhe, tá? Quando você põe aqui aquela opção igual a N, ele sempre exibe a impressão aqui dele, tá bom? E aqui tem um total com tudo, tá? Agora, é a mesma impressão da mesma proposta que a gente estava montando. Agora, esse botão aqui, ele é novo, imprimir proposta. Ele serve para você configurar uma proposta mais personalizada, se você quiser utilizar, aqui o Naves dispõe para você. Então, o que ele mostra aqui? Primeiro de tudo, algumas configurações para imprimir. Então, aqueles campos, data, nome do cliente, contato, número de proposta, tipo de projeto, nome do projeto, ou seja, as informações que vocês têm lá dentro da proposta, dá para serem configuradas com uma fonte diferente, o cor, o tamanho para cada um, além de ser colocada em que ordenação elas vão aparecer. Aqui do lado, eu posso inserir imagens, que pode ser um logo, né, em formato assim, na horizontal, ou na horizontal ou na vertical, e ainda o rodapé, que pode ser usado, tá, em todas as folhas, ou eu escolho aqui na configuração que eu quero imprimir ou não. Eu tenho 3 layouts, esses 3 layouts podem ser usados por vocês da forma que vocês quiserem. Eu vou pegar o primeiro layout, por exemplo, o layout 1, eu vou imprimir para mostrar. Claro, eu inventei aqui um processo, tá? Um logozinho, arquitetura X, enfim. Só para poder ter informação, ó. Então, ele colocou a parte em cima do logo, colocou São Paulo, cliente, contato, proposta, número do projeto, office work, texto de abertura. Olha aqui onde viria o texto, ó. Aí, se fosse um texto grande, viria um texto de abertura, a validade, a área, agenda de recebimento, seja, como que vai ser pago, total, e o texto de fechamento. E, claro, no final, ele vai colocar lá aquele rodapé bonitinho que eu criei. Tá bom? Então, esse, por exemplo, é o modelo 1. Agora, eu vou mostrar um. Esse foi da proposta que a gente fez. Como eu tenho um aqui que tem bastante textinho, e fica mais legal de mostrar, eu vou imprimir com ela, tá? Eu selecionei a proposta antes, pedi para imprimir, e mandei ele aplicar o layout 1. Como esse eu tenho bastante texto, só para vocês olharem, né? Então, ficou primeiro aqui em cima os dados básicos, depois ele veio, colocou o texto de abertura, aí veio o que está dentro do Naves com as informações, observações, aí, ó, texto de fechamento, aí veio todo o texto de fechamento que eu quero,
e acaba a paginação, né? E acaba a proposta. Então, eu tenho esse layout 1. Eu vou fazer de novo com esse aqui, que eu tenho mais textos, tá? Eu tenho o layout 2, que a diferença do layout 1 é que ele dá uma separação um pouquinho maior aqui em cima, ó, no texto, tá? Ó, ele deu uma separação aqui que eu achei que ficou bem mais legalzinho, né? Tem umas separações melhores, mais estruturadas, ó. Tá vendo? Ficou legalzinho. E o layout 3, ele utiliza, na verdade, aquele logo que, se você quiser usar na horizontal, na vertical. Então, eu vou de novo pegar esse aqui, ó, vou imprimir proposta, vou no layout 3, é claro que eu escolho se eu quero essa informação. E aí ele vai usar aquele logo que eu criei, só que eu criei na vertical. Ó, tá vendo? Ó, só vai colocar aqui, né? E aí ele vai colocar o texto de abertura, os dados do Naves e o texto de fechamento. Acabou a proposta. Então, eu criei uma forma, né, de utilizar os dados que o Naves tem, mas textos padrões que eu tenho, e eu monto a minha proposta com, né, ordenações de informações e imagens. Por exemplo, ó, eu posso aqui falar assim, olha, eu quero que primeiro venha o contato. Então, eu vou botar o nome do cliente no 3, e o contato aqui, ele vai ser o 2. Aí, o número da proposta, eu quero que seja o 1. E o local e data, eu quero que seja o 4. Tá vendo que eu mexi aqui na ordenação, né? Eu vou até fazer o seguinte, ó, no contato, vou colocar a cor verde. Fica bonito isso, mas ok. É só para vocês verem. Vou dar layout 2, que eu achei mais legal. Imprimir. Detalhe, tá? Eu posso deixar uma configuração pré-gravada e aí ele aplica para qualquer um. Eu, nesse momento, estou fazendo mudanças, escolhendo, então não estou gravando nada porque eu estou dando exemplo. Mas depois dá para mexer na configuração e gravar para sempre ficar assim. Ó, a proposta, o contato, é que esse projeto não tinha nome de contato, tá? Mas o contato ficou em verde, o cliente, a data, e depois seguiu as outras informações, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma que tem mais dados para ficar bonitinho. Esse daqui que eu sei que tem. Configuração tá aqui, ó, tá? Vou imprimir. Ó, ficou legal agora, tá vendo? Proposta, contato, cliente, a data, o tipo, e aí as outras informações que vocês já conhecem. Então, dá para eu formatar legal a minha proposta por aqui. Então, eu posso utilizar o Naves para criar a proposta e não só registrá-las no sistema. Fica a critério de vocês, tá? Esse recurso é um recurso novo, né? Se eu não me engano, das 2 ou 3 últimas versões para cá. Ele é legal porque ele permite uma formatação e uma personalização muito legal e mais simples de fazer. Dá para eu ter layouts diferentes, dá para eu criar coisas diferentes, até mesmo para cada projeto, se eu achar interessante, ou então para cada cliente, tá? E aí eu, claro, tenho que seguir essas especificações nas figuras, principalmente com relação a tamanho, com relação à qualidade, né, medidas, tipos, né, tem que ser JPEG, senão não funciona, não fica legal, então tem que colocar a especificação da figura aqui, mas se fizer direitinho, funciona ok, tá? Eu vou gravar, vou sair, já que eu já mostrei, né, a possibilidade para vocês, agora eu vou voltar naquela proposta que eu tinha, né, que eu estou aqui montando com vocês desde o começo, e eu vou fazer ela virar um projeto. Então, agora, eu mudo o status. Eu como fechada. Aí, quando eu der o gravar, o Naves vai me questionar, né? Ele vai falar, olha, a proposta foi gravada com sucesso. E ele já abre uma tela de geração de projetos, tá vendo? Já é automático. Então, você não pode mexer e mudar de ideia, só se você cancelar mesmo. Aí ele volta para o status em aberto, tá? Em negociação. Então, ele já abre aqui. Que opções que eu tenho?
criar um novo projeto a partir da proposta. É o mais utilizado. Então, ele já pegou o nome do projeto, ele já colocou o número qual eu havia escrito lá atrás. Eu posso mudar isso se eu quiser, tá? É livre, né? Vamos supor que a proposta era 213, mas o projeto é o 1652, tá bom? Posso ter numerações diferentes para os dois, eu posso manter. Por que eu coloquei ali 1652 na frente da Tatiana? É necessário? Olha, eu recomendo. É uma forma de busca, tá? Se eu estou lá numa lista de fazer algum relatório, ou estou numa lista, numa caixinha para escolher projetos, se eu já começo digitando 1652, ou se é o número que está na pasta, lá no servidor com os arquivos, eu estou criando já uma associação, já é uma forma de gravar, tá? Status, esse projeto vai começar o quê? Ele está em andamento, está concluído, ele está viabilizado, estou montando orçamento ainda, eu vou dizer que ele está em andamento, tá? Ele vai começar a ser feito. Rótulo base, isso daqui vai servir para a parte de apontamento e apropriação do projeto. Eu não tenho como detalhar muito essa informação. A dica é, isso nunca pode se repetir de um projeto para outro, até porque o Naves não deixa, se você tentar gravar um projeto com o mesmo rótulo base, ele não vai deixar. Eu acredito que se no seu escritório você tem o hábito de ter um código, nem que esse código seja com letras, tá? Isso para mim não importa. Seja número, sejam letras, sejam as duas coisas misturadas. Eu acredito que você não repita um código de um projeto para outro, não importa qual a estrutura dele. Então, o Naves não vai permitir que você também faça essa mesma coisa. Ele permite letras, ele permite números, ele permite a mistura dos dois, mas ele não permite um código igual ao outro. Justamente para ele saber que a referência de rótulos para aquele projeto é aquele número e ele não vai deixar você cadastrar outro igual. Se você tentar, ele vai dizer que já existe. Tá bom? Então, muito importante não repetir rótulo base e geralmente se usa este mesmo número que está aqui porque é o número que não se repete. É único para cada projeto, tá? É uma dica de implantação, é uma dica de quem já implanta o Naves há um certo tempo e pode ajudar vocês, mas cada escritório tem a sua estrutura, o seu modo de organizar arquivos, de colocar as informações. Eu já vi escritório que gosta de colocar a sigla aqui na frente, por exemplo, do escritório, enfim, tá? Cada um tem a sua nomenclatura, mas por base sempre tem que ter um código único para cada projeto. Esse código único também pode ser feito e incrementado pelo próprio Naves se eu ativar aquela opção dele gerar um número sozinho, que aí ele gera o número da proposta, o nome do projeto e o rótulo base, ele já cria também um sempre incrementado e nunca repetido. Eu não vou gerar aqui, eu vou gerar a ordem de serviço. Por que eu quero a ordem de serviço? A ordem de serviço é aonde eu crio o planejamento dos meus projetos, aonde eu digo que fases ele vai ter, quais os prazos dessa fase, quantas horas eu pretendo executar. Opa, eu já não criei aqui uma lista de fases e não disse quantas horas eu quero no total de cada uma? Então, eu já vou gerar uma ordem de serviço com as fases e com a quantidade de horas. Um terço do meu planejamento está feito, tá? Não vou gerar tarefas porque eu não selecionei tarefas lá para serem feitas, né? Mas, se você por um acaso tinha montado um escopo todo com tarefas, ele automaticamente ia criar todas as tarefas, ou para quem você definiu naquele momento que estava criando, ou para simplesmente você criar e depois só dar a tarefa à pessoa. Você abre a tarefa e joga em nome de alguém que é responsável, e aí essa tarefa já começa a piscar na tela do usuário que ele tem que fazer, tá? Não posso simplesmente criar um projeto novo, eu posso pegar essa proposta e vincular como um aditivo num projeto, ou seja, olha, essa proposta aqui, ela é aditiva, faz parte deste projeto aqui, por exemplo, e eu seleciono, tá? Não é isso que eu vou fazer no momento, eu quero realmente criar esse projeto aqui. Ou eu posso pegar uma proposta e fazer virar vários projetos. Com que tipo de informação? Eu mando ele criar, por exemplo, 3 projetos com base nessa proposta. Ou eu pego fases e mando que ele pegue cada fase, gere um projeto diferente, tá? Eu já vi isso aqui ser utilizado quando a obra é muito grande, por exemplo, né? E ao invés das fases ter a anteprojeto, projeto executivo, o cara ele não está muito preocupado em saber tempo de fase, ele quer na parte de pavimentação, arquitetura e urbanismo, iluminação, esgoto. Então, ele separa por
tipos de serviços, na verdade, então ele cria um projetinho para cada tipo de serviço. E as fases dele são tipos de serviço. Já vi isso acontecer em alguns clientes, então eles usam essa opção, tá? Também pode ter criado as tarefas. Eu não vou usar, eu vou usar esse aqui, que é o mais padrão, e o que provavelmente vocês vão usar também. Eu escolho essa opção, eu dou OK. Ele diz que o projeto e a ordem de serviço foram gerados com sucesso. Se eu der um sair aqui e tentar mexer nessa proposta de novo, vocês reparem o que ele fez com ela? Está fechada. Eu não mexo em mais nada, ó, não clico em mais nada, ó. Olha a memória de cálculo, ó. Não escolho. Custo de produção, não mexo, ó. Não mexo no serviço terceirizado, não mexo nos PDIs, ó, tá tudo apagado. Então, eu não mexo mais em nada, ela só serve de consulta, tá? Mas, claro, posso imprimir, posso fazer o processo aqui normal de impressão com ela. Eu vou sair dessa tela, porque eu quero mostrar para vocês que, além de ele fechar a proposta, eu vou abrir o botão projeto aqui, ó. Esse botão projeto é a tela de consulta dos projetos que eu tenho cadastrados no meu escritório. E, se vocês observarem, o meu projeto aqui, ó, 1652 Office Word, está cadastrado. Do cliente Construtora Melo, que tem o rótulo base 1652, né? Que é o projeto básico que está em andamento. Então, por enquanto, está sem endereço. Está como data de início e término dia 11, porque foi a data que eu botei de fechamento para esta proposta, né? Que eu fechei essa proposta. E se eu der 2 cliques nele, ele abre o cadastro dele. É a mesma coisa que eu selecionar um projeto e clicar no editar. Então, esta tela aqui, é importante vocês lembrarem que ela serve de consulta. Então, eu posso pegar, eu quero todos os projetos do cliente Construtora Melo. Eu escolho o cliente, executo o filtro. Ele me mostra os projetos do Construtora Melo. Ah, mas eu quero, além do Construtora Melo, os que são, por exemplo, né, que são tipos de projeto básico, ou de urbanismo, ou eu posso combinar filtros. Posso limpar ele, zerar, ele volta todos, e aí eu começo um novo filtro. Posso colocar a palavra-chave aqui, ó, work. Ele vai achar esse daqui, que eu acabei de criar, tá? E sempre que eu quiser verificar ou abrir o projeto, ou eu dou editar, né, e posso abrir. Uma dica, estão vendo que tem um botão incluir? É possível eu clicar aqui no incluir e abrir um projeto do novo, do zero, ó. Não tem nada preenchido, né? O que eu estou fazendo daqui. Então, eu preciso de uma proposta para cadastrar no projeto? Não, tá? Mas esse é o recurso que nós recomendamos e a prática que nós recomendamos utilizar para que todo o processo do teu projeto, desde a proposta até o encerramento dele, esteja dentro do sistema como registro, tá? Afinal, você adquiriu o sistema e tem ele para registrar as informações e armazenar todas juntas num local só, tá bom? Eu vou abrir esse daqui porque eu quero mostrar o que ele fez para mim. Ele cadastrou o projeto. Regrinha básica do Naves, o que está em negrito, obrigatório. Então, ele já colocou o nome do cliente, o nome do projeto, já me disse que tipo é, veio a área, tá vendo? Posso editar aqui, se for o caso. Aqui eu tenho que colocar o endereço da obra, por exemplo, o endereço da onde vai ser o Office Work, tá? Eu tenho que colocar aqui, ele já veio com status em andamento. Posso dizer o início, olha, eu pretendo, esse projeto vai começar dia 20, por exemplo, e eu acredito que ele vai durar até abril de 2017, tá? Código do desenho, por enquanto, não precisa se preocupar. E o rótulo base, ó, ele também já colocou aqui. E é justamente aquele número que não pode se repetir, ou código que não pode se repetir, de acordo com o cadastro de cada projeto, tá? Vocês vão ver que cada um tem o seu. O que mais ele fez? Eu tenho como colocar aqui, ó, verificar a ordem de serviço para apropriação de horas. É aquela opção que eu marquei, gerar automaticamente a ordem de serviço. Ele veio com 213, porque foi o número da proposta. E quando eu clico nesse lapisinho, ele me mostra justamente aquelas fases que eu estruturei, com a quantidade de horas que eu planejei para cada uma delas. E aí, depois, o que eu tenho que fazer? Colocar as datas de início e término de cada fase, né? Dizer os status dessas fases. Então, eu posso complementar, na verdade,
essa informação da ordem de serviço. Vocês vão ter uma aula sobre a ordem de serviço, então não se preocupem em aprender ou fazer isso agora. O interessante primeiro é saber cadastrar o projeto no seu mais básico, na mais básica função, tá? Quando você cria o cadastro de projeto aqui pelo botão incluir, ele não cria essa ordem de serviço, você tem que criar ela, colocar as fases e aí colocar a quantidade de horas, ou seja, do zero. Eu estou mostrando para vocês o que veio da proposta, tá? Endereços. Esses endereços são os endereços que vão ser utilizados por algumas partes do financeiro. Por exemplo, o faturamento é utilizado pelo financeiro. A entrega é utilizada pelo módulo de compras, de orçamentos e compras, porque sabe que é o endereço de entrega, né? Eu posso simplesmente copiar os dados do cliente, eu posso pegar nesse raiozinho dado de qualquer outra entidade cadastrada no sistema, tá? Eu posso pegar aqui, ó, os dados da obra e pegar o endereço da frente. Então, vamos supor que aqui esse office work, ele ficaria aqui na Avenida Pompeia. Número 3.500, tá? E aqui não tem complemento, o bairro vai ser Pompeia, cidade de São Paulo, SP, vou inventar um CEP, e o país, tá? Se eu coloquei isso aqui como endereço, se eu clico aqui na parte de entrega e pego o endereço da obra, ó, ele pegou o mesmo endereço, tá vendo? Então, é legal vocês alimentarem as informações. O que mais eu posso alimentar daqui? Número de contrato, ou seja, se vocês tiverem uma numeração de contrato, coloquem. Se esse contrato está assinado, está em análise, está em revisão. Por exemplo, o contrato está assinado, a data do contrato de assinar o contrato foi hoje, por exemplo, tá? Isso daqui também dá para ser cadastrado, tá lá naquele menu comercial que eu falei lá, estágio de contrato, isso aqui também é escolhido, tá bom? Além da guia de endereços, RRT/ART, é possível cadastrar aqui as informações de ART, o responsável, o número, tá? O Naves não faz nenhum tipo de controle com relação a prazos ou informações sobre isso. Isso aqui é uma tela de registro, e é claro, para que serve uma tela para cadastrar uma RT? Para que todos que têm acesso ao cadastro desse projeto tenham conhecimento que já existe, por exemplo, um ou mais documentos com relação a esse projeto, né? Então, é legal vocês alimentarem essas informações para que todas as pessoas que acessam o mesmo cadastro saibam a informação. Agora, o objetivo do sistema é distribuir as informações a quem devidamente precisa, né? E de uma forma unificada, completa, né? Correta. Coordenadores. Posso indicar o coordenador do meu projeto. Vou dizer que o Wagner é o coordenador do meu projeto, tá? Os rótulos eu não vou falar hoje, porque não vai fazer parte do nosso conteúdo, mas ele é a parte do apontamento e apropriação, é o tema, inclusive, do próximo treinamento, tá bom? A agenda de recebimento é justamente aquele cálculo que eu peguei, com as informações de total, como eu dividi as formas de pagamento, a emissão, colocou a data de hoje que eu fechei o contrato, mas isso aqui é a nossa interligação com o financeiro, ou seja, quem vai mexer nesta aba aqui é quem autoriza a liberação dessas fases para o financeiro fazer o faturamento, e isso vai ficar interligado com contas a receber, tá? Vai ter todo um processo no meio disso aqui que vocês vão aprender sobre isso. Horas restantes é para ele mostrar para vocês. Quando vocês aprenderem a fazer planejamento, vocês vão reparar que dá para fazer planejamento por função também, por arquiteto, por engenheiro, estagiário, por desenhista, dizer as horas planejadas, as horas executadas, o saldo que está sobrando de horas, se existem horas restantes a serem feitas, o custo dessa hora. Então, isso aqui vai ter que ter a alimentação do planejamento para ele popular esta guia, né? Terceirizados é quando eu fiz lá na proposta algum terceirizado e aqui ele está mostrando quais foram os terceirizados que eu contratei para esse projeto. E essa guia aqui de SGP, ela é, na verdade, a nossa tela de configuração e integração com os programas de parceria do TQS e do Autodoc. O TQS dá para ser utilizado criando os desenhos e o TQS já cadastra os desenhos no Naves, de acordo com separação aqui da sua nomenclatura, e quando há o cadastro de arquivos no Autodoc, é possível configurar usuário e senha, e ele já sobe automático esses desenhos para
o login e senha que o cliente disponibilizar, tá? Então, isso aqui é parte de configuração. Então, voltando aqui, todas essas guias vocês vão mexer, né, com mais detalhes, tá? Essa básica aqui você já vai aprender a mexer, a colocar basicamente todos os dados, a criar uma ordem de serviço. E a ideia agora é que vocês cadastrem os projetos, né, todos, né, ou pelo menos aqueles que vocês estão trabalhando, aqueles que estão no momento sendo criados, para que vocês tenham a base de informação para começar a alimentar financeiro, começar a alimentar rótulos. Lembrando que eu estou com uma permissão em que eu vejo tudo, tá, gente? Eu vejo todas as abas, eu vejo informação financeira, eu vejo informação de rótulo, eu edito, eu excluo, eu incluo, mas é permissão. Tudo isso daqui pode ser restrito de acordo com o tipo de usuário, né? Tem usuários que podem abrir o cadastro do projeto, mas eles não podem ver informação da agenda de recebimento, então isso é retirado, tá? Tem permissões que o usuário nem pode abrir o cadastro do projeto, ou ele só pode abrir e mexer no rótulo. Então, a gente vai lá e dá permissão de acordo com a necessidade do usuário, tá? Eu tenho uma visão ou uma permissão maior, então eu consigo editar tudo praticamente. Então, esse cadastro aqui que eu ensinei hoje para vocês foi o cadastro de propostas. Essas propostas, como eu expliquei, podem ser utilizadas para exportar para o Word ou imprimir no formato dele, ou utilizar o recurso aqui de impressão com as propostas. O método de cálculo se baseia em produtividade ou quantidade de horas, né? De acordo com o índice que você quiser utilizar. É possível criar toda a parte de cálculo de produção, de terceirizados, de BDIs, criar uma forma de pagamento, e isso tudo fica registrado no sistema. Dicas: no menu comercial propostas, eu tenho aqui relatórios de propostas que estão em aberto, conversão de propostas, ou seja, de propostas que eu crio, quantas realmente eu fecho. Então, por exemplo, lá, ó, de projeto básico, eu realizei aqui 5 propostas, residencial 1, os valores, né, fechadas foram 5 e residencial eu não fechei, então, a taxa de conversão aqui, quantidade em valor, tá? Então, tudo isso aqui, ó, menu, desculpa, não sei se eu fui rápido, comercial, propostas, relatórios. Tem de propostas em aberto e conversão de propostas, tá? O status da proposta que eu falei, que dá para trocar aqui os nomes ou criar mais status, se for necessário, tá bom? Então, o conteúdo de hoje era esse, tá? Propostas e projetos. Acredito eu que não tenho esquecido nada. Renatinha, se eu tiver esquecido, você me lembra. E, por favor, se tiver dúvidas, estou esperando aqui o arquivo com dúvidas ou perguntas. Questão. Ana, na ordem de serviço pode colocar o percentual para adicional que porventura for necessário futuramente? Pode. Pode sim. É que assim, você colocou o percentual lá, ele já vai calcular no total da proposta, né? Então, eu entendi, eu acho que eu entendi o que você quer dizer, então vamos abrir aqui para ver se eu vou responder a sua pergunta corretamente. Você está me dizendo o seguinte, que quando você vir aqui na memória de cálculo, no BDI, dá para você colocar aqui percentual de adicional, ou seja, incluir e colocar uma que chama adicional, para futuramente ter. É claro que ele não vai deixar de aplicar isso aqui, ele vai já calcular o percentual que você colocar e vai incluir no total do projeto aqui mesmo, tá? E o adicional, ele vai entrar. Deixa eu ver se era essa mesma a sua pergunta. Na ordem de serviço pode colocar percentual para... não é na ordem de serviço, né? Isso aqui é na proposta. Na ordem de serviço, eu posso criar fases a mais e colocar. Agora, se por um acaso, porventura, você precisar de um adicional para cobrar depois, eu acho que aí eu entendo uma outra coisa que você quer dizer, o projeto já está cadastrado, vocês estão trabalhando nele, e aí, por um acaso, aqui na agenda de recebimento, eu quero colocar aqui, ó, uma parcela adicional. Eu ainda
tem uma aqui de exemplo, ó, tá vendo? Eu posso, depois, ó, tá vendo? Eu já tenho até coisa, ó, faturada, liberada, paga, mas eu quero incluir aqui uma parcela adicional. Vou botar aqui, parcela DD, eu posso colocar aqui parcela 07, tá? Tanto faz. Vou colocar aqui, adicional. E aí eu vou colocar aqui essa parcela adicional de 5.000, tá? Já até libero, já ponho uma data de vencimento, de emissão, e dou ok. Pronto. Não vou colocar mais parcelas. Aqui, ó, já criei uma parcela adicional. Então, na agenda de recebimento, que é a parte financeira, eu consigo colocar o que eu precisar de parcelas adicionais e tudo mais. A ordem de serviço, ela tem a lista das fases e o que eu pretendo executar, porém, aqui a parte de execução, produção. A parte financeira é na agenda de recebimento. Eu acho que eu consegui esclarecer a sua dúvida, tá? De acordo com a Rê, somente essa. Ana, entendida a dúvida? Rê, pergunta para ela aí no chat se era isso que ela entendeu, se era isso a dúvida dela. Eu posso também olhar aqui, né? Peraí. Tenta. Era isso mesmo, Ana? Então, beleza. Então, acho que respondi a sua dúvida, tá? Bom, se não existe mais nenhuma dúvida, então, nós terminamos o treinamento, tá? Beleza, Renatinha, fechou, né? Eu vou voltar aqui para a tela. Eu apareço de novo. Eu espero que vocês tenham gostado do treinamento, que tenha sido útil, tá? Lembrando que nosso vídeo, ele processa, né? A gente terminando aqui, eu sempre processo o vídeo. Por nada, Ana. Por nada, tá? Agora que eu vi esse agradecimento. A gente processa o vídeo, no dia seguinte a gente manda no link lá do grupo o link com o vídeo do nosso treinamento que aconteceu agora, tá? Então, vocês podem assistir, pode voltar, pode fazer igual a mim, fazendo, para, dá stop, vai lá, faz, volta, faz. Eu acho legal esse método, e vocês vão fazendo junto e vão praticando aquilo que eu estou ensinando, tá bom? Agradeço a presença de todos, muito obrigada. Agradeço a todos que ficaram do início até o fim. Espero que tenham gostado. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau, tchau. Ana, quando eu treino Naves, foi você quem me deu o primeiro treinamento. Oi, Ana. Desculpa, qual é o seu sobrenome? Que eu não sei, não está aqui. Se é de qual escritório ou se é você sozinha. Ah, obrigada, que bom que você ficou contente de me ver. Pena que eu não tenho o seu sobrenome, eu não sei qual Ana que você é. Então, fico meio perdida. Não sei quem é. Ah, Ana Rosa, tudo bom? Agora eu lembrei quem você é. Faz tempo mesmo que a gente não se fala, né? Pois é, tudo bem? Agora eu já lembrei. Então, minha linda, obrigada. Que bom que você ficou contente de vê-la. Fiquei contente agora de saber que você gostou do treinamento e que resolveu rever. E qualquer coisa que precisar, é só pedir ajuda. Tá bom? É de Recife, sim. Lembrei. Eu lembro, sim. Assim, são muitos, tá? Que eu dou treinamento, mas alguns eu consigo lembrar, tá bom? Eu agora vou encerrar aqui. Obrigada, gente. Tchau, tchau.